Seja muito bem-vinda ao projeto aí Plenitude Sexual. Estou muito contente de estar com você aqui. Você não sabe o quanto eu estou emocionada. Pô, você, né, Andréia? Você, Andréia. Pode chamar de Deinha. Já vou Quanto contar a tempo? nossa história. Gente, vocês não têm noção do prazer que é estar aqui com a Glauri. A Glauri, ela foi minha professora em São Paulo, do meu primeiro curso de sexualidade e de psicossomática, de sexualidade. E ela foi a minha inspiração em toda a minha formação. A gente tem vários cursos em comum. Ela também é terapeuta sexual, ela é especialista em psicossomática, ela é educadora e terapeuta sexual. E eu fui para um lado da PNL, do coach, e ela foi para o lado do sono, dessa parte. Então, assim, e eu pensei, gente, preciso convidar a Glauri para estar comigo no Plenitude Sexual, porque ela vai fazer muita diferença para esse público maravilhoso aí que tem me seguido, que é um público que realmente está buscando essa experiência de poder viver a sexualidade plena, aquilo que tem de mais potencial que existe dentro de você. Porque plenitude sexual não é comparar com ninguém, é você poder viver a sua sexualidade o mais plenamente possível. Glauri, seja muito bem-vinda. Já falei um pouquinho aí do currículo dela. Além de psicóloga, sexóloga, educadora sexual, ela é psicóloga do sono, é mestre em psicobiologia, doutoranda em medicina pela Unifesp, especialista em psicodrama e é psicóloga associada da clínica Ser Clínica. E eu queria que a Glauri contasse para a gente o que é ser psicóloga do sono, porque eu acho que muita gente nunca ouviu falar numa psicóloga que trata do sono, especialista em tratar transtornos do sono, né? Isso, Andréia. A medicina do sono já é uma ciência muito nova, né? E a psicologia do sono vem para dar uma nova abordagem para complementar a medicina do sono, porque não são só medicamentos que vão fazer com que a gente consiga tratar os transtornos de sono. Então, a psicologia do sono, ela é uma área em expansão. Então, é a nossa contribuição agora para toda essa grande parte das pessoas que sofrem por não conseguirem dormir. A gente Né? sempre Então, contribuiu, né, com essa questão da insônia, o trabalho dos psicólogos. Só que eu vejo que cada dia mais tem mais pesquisas mostrando o quanto que uma noite bem dormida, uma noite de qualidade, faz a diferença na vida, na saúde e na sexualidade das pessoas. É isso, Glauri? é isso mesmo, é isso mesmo. Você tem uma ideia, a gente tem grandes pesquisas, inclusive epidemiológicas. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente teve o EPSONO, que foi pelo Instituto do Sono, e que foi só da cidade de São Paulo, mas a gente também teve um que foi com o Instituto do Sono e o Instituto Datafolha, que fizeram no Brasil inteiro. E o que a gente viu é que cerca de 2 pessoas, na pesquisa inteira, uma média de 2 pessoas, cada sujeito tinha pelo menos 2 tipos de problemas de sono. Então, na pesquisa dos questionários que fizeram, né, cada pessoa tinha pelo menos quase 2 problemas de sono. Então, isso é algo muito importante. A gente vive numa sociedade privada de sono. Então, nós temos muitas atividades, não existe mais aquela coisa de você trabalhar com aquele horário fechado, né? As pessoas trabalham muito mais horas durante o dia, e nós temos também a questão dos aparelhos eletrônicos, que a gente fica ligada há muito tempo neles, né? Nos notes, nos celulares, e isso faz com que o nosso cérebro fique sempre desperto, né? E vai levando o nosso sono muito mais longe, né? O pegar no sono. Então, estudar o sono é uma nova paixão para mim, né? Você sabe, já tem um tempo. E é muito importante para mim, estou muito satisfeita de poder falar
com quem tem essas questões de sono e dizer que o meu objeto de trabalho é a função sexual, a sexualidade e o que o sono influencia, né? Então, vamos lá. Estou muito animada para conversar. Existe uma frase que fala que menos sono, menos sexo. E eu percebo que muita gente não sabe o quanto que os distúrbios do sono podem afetar o desempenho sexual. Você pode falar com a gente um pouquinho sobre isso, Glauri? Então, porque o sono de qualidade, né? Como você falou antes, uma noite bem dormida, ela vai repor a nossa energia, recupera o nosso corpo e também a nossa mente. E uma noite mal dormida, né, vai fazer com que a gente não consiga ter a sensação de descanso ao acordar e alguns outros comprometimentos que são muito importantes, como nas funções cognitivas, até mesmo nas funções físicas, não, a qualidade de trabalho fica pior, né? E nós temos também as questões sexuais, e vamos falar disso, né? Porque tem hormônios que são importantes para a função sexual, que eles são modulados pelo sono. Então, por exemplo, o que é muito importante é a testosterona, né? Porque ela tem um pico às 8 horas da manhã, a gente acorda com um pico de testosterona, e aí durante o dia, até umas 8 horas da noite, ela vai diminuindo, né? Sérum, o nível de testosterona vai diminuindo. E aí, quando chega a noite, a gente começa a ter, durante o sono, uma produção de testosterona muito importante. Então, quando nós não temos uma boa noite de sono, se nós acordamos várias vezes por noite, nós chamamos de sono fragmentado, a gente vai ter também um déficit de produção de testosterona. O testosterona é então, um dos hormônios, né? Um dos hormônios. Mas assim, quando a gente fala com os homens, por exemplo, para eles é muito importante. Com certeza. Né? Tanto que na minha pesquisa com a apneia obstrutiva do sono, né, se a gente diz, se a mulher fala que o marido ronca demais, né, que ele tem aquelas paradas respiratórias, que ela acorda assustada, porque parece que ele está sufocando, não está conseguindo respirar, e aí ela também não dorme direito, né, porque ele faz isso várias vezes durante a noite. Ele fala, mas é porque ela tem sono sensível, ela tem um sono muito leve, né, eu não tenho problema, eu não acordo com o meu sono, com o meu ronco. E quando a gente fala que, então, mas você sabe que se você tem apneia obstrutiva do sono, você pode desenvolver uma disfunção erétil. Aí então precisamos assusta, tratar né? isso. Aí ela regala o olho, aí fala, então tá, o que eu preciso fazer? Eu tô adorando essa live, porque a gente ouve direto isso. E os homens querem que as mulheres aceitem que eles ronquem e não querem tratar. E isso atrapalha não só a qualidade de sono dele, como atrapalha a qualidade de sono da mulher, né? E que também atrapalha no ânimo, na energia, aí diminui o desejo, tem todo um ciclo familiar, um ciclo sistêmico, né? Essa questão da má qualidade de sono, ela não atrapalha só a pessoa que está vivendo aquele problema, atrapalha também o cônjuge e muitas vezes atrapalha toda a família, né? Porque às vezes a pessoa anda pela casa, acende luz. Então, assim, cuidar do sono é cuidar de todo um sistema, né? Então, mas quem tem a apneia obstrutiva do sono, ele tem essas paradas respiratórias durante o sono. Então, ele acorda durante a noite para respirar, ele desperta para respirar. Então, ele não tem um bom sono, ele não tem um sono de qualidade, ele acorda muito cansado de manhã, porque não descansou. E ele não fez todo o ciclo do sono, né? Que é o sono de ondas lentas, né? O sono REM, que é uma possibilidade de sonhar, que é muito bom, né, para o nosso cotidiano, porque é onde a gente prepara, o cérebro nos prepara para atividades cognitivas no dia seguinte, para a memória, né, o que a gente teve que guardar e reter de memória.
também é importante. E aí o que acontece? Ele tem sonolência durante o dia. Então ele está irritado, ele está com mau humor, é aquele que deu uma paradinha já está dormindo. Então ele está sempre cansado. Se ele está sempre cansado, ele tem dificuldades para poder entrar num clima amoroso, num clima erótico, para ter desejo, porque ele está sempre cansado, não vai pensar nisso, né? Não tem condições físicas para pensar nisso. Então você vê se antes, quando a gente estudava desejo sexual rebaixado, né? Uma diminuição de desejo sexual. Quando a gente ia pesquisar, quando é que lá atrás a gente pesquisava o sono da pessoa? E geralmente a gente podia até ver, geralmente eles são os apneicos são mais fotinhos, né? A obesidade está ali, porque ela é associada à apneia obstrutiva do sono. Então a gente ia propor uma dieta, a gente poderia propor, né? Vamos trabalhar a fantasia do casal, mas ele tem um distúrbio de sono, que não adianta a gente propor nada disso, porque tem que tratar o distúrbio de sono primeiro. Tem que trabalhar, tem que tratar tudo, né? Tem que ir tratando isso e tratando as outras questões. Tem uma pessoa falando aqui que a apneia acaba com a relação quando não tratada. Pessoal, quem estiver gostando, vai apertando os coraçãozinhos, vai enviando aquele aviãozinho aí para as pessoas que vocês acreditam que essa live pode fazer diferença. Eu lembro de um casal que eu atendi que ela chegou reclamando que o marido roncava, e como eu falei antes, né? Que ela se assustava com as paradas respiratórias. E ele disse, imagina, isso é porque ela tem o sono leve. E aí eu sugeri que ela gravasse o marido dormindo. Aí ela gravou com o celular as paradas respiratórias e só mostrou para ele na sessão comigo, na consulta. Né? E mesmo assim ele falou, não, deve ter algum defeito. E aí você fala, bom, se você não se tratar, você vai ter consequências, porque a apneia do sono não tratada não envolve só a questão da sexualidade do indivíduo, mas também, né, ela está associada a comprometimentos da saúde, de todo o sistema cardiovascular, o metabólico, entendeu? Que, você vai ficar mais doente. Então, se isso não funciona, eu já sugeri. Bom, então faz o seguinte, deixa ele dormir sozinho no quarto e você vai para outro quarto. Esse foi rapidinho, aceitou rapidinho. Não, eu gosto de dormir com ela. Né? Então, além do homem ou de um dos cônjuges terem problema com a apneia obstrutiva do sono, o companheiro ou a companheira tem problema de insônia, porque não dorme, acorda toda hora. Aí prejudica o sistema, né? Pessoal, e aí fica um com raiva do outro. Um fica com raiva do outro, né? Começa a criar os atritos no relacionamento. Estão cansados. Pessoal, quem for fazer comentários importantes, que queiram que sejam lidos, ou perguntas, façam na caixinha de perguntas. Eu estou vendo várias pessoas colocar comentários, só que eles rolam e a gente não consegue ler. Dr. Mário Cruvinel está falando aqui, que o ronco ocorre em pessoas com peso normal, porém, é muito mais frequente nos obesos. E a obesidade cursa com riscos, né, de dispidemia, é isso? Obesidade, sim, alterações da circulação. E tem uma outra pessoa falando que reclamava há 15 anos do marido com essa questão do ronco, e foi até que ele desenvolveu problemas de diabetes, outros problemas, porque como ele não tratou... Gente, essa questão do ronco, ele dá problema até na arcada dentária, os dentes mudam posicionamento, tem pessoas que têm que operar até a boca, tudo por causa disso, porque dorme de boca aberta, altera, então vai alterando tudo, né? Tudo que não é tratado... Não, mas é assim, André, se ele tem uma malformação da arcada dentária, isso vai fazer com que ele possa vir a ter uma apneia obstrutiva do sono, não é o contrário. Entendi. É que tem pessoas que dormem com a boca aberta que também movimentam a boca. Porque tem uma dificuldade, às vezes é uma questão do nariz,
Do né? nariz, Um da desvio de boca. septo muito importante, né? Uma adenoide, um problema no nariz que o impede. Então, aqui em São Paulo, muita gente tem rinite, né? Então, acaba respirando mais pela boca e à noite, a pessoa nem tem perfil, né, de apneico, que é gordo, ou tem um queixo retrovertido, né, o queixo mais baixo, pescoço largo, não tem nada disso, é uma pessoa magra, mas ela tem um problema no nariz que impede que respire bem durante o dia, vai respirar mal também durante a noite. Gloria, o doutor Mário está te fazendo uma pergunta e perguntando se você concorda. Se a alteração do sono, o distúrbio, é um marcador de doenças sistêmicas. Atenção, roncadores, é um alerta para cuidar da saúde. Ele está perguntando Sim, se é isso você mesmo, concorda. concordo. Você estava falando da questão da Vamos falar um disfunção de pouco, ereção, né? falamos da direção, vamos falar um pouco na questão da mulher, porque a apneia obstrutiva do sono ela é mais prevalente nos homens do que nas mulheres, tá? As mulheres tendem a ter mais apneia do sono após a menopausa, porque elas perdem, a gente perde, né, com o climatério, a gente perde os hormônios reprodutores, então a gente fica sem produzir progesterona, sem produzir estrógeno, né, testosterona, porque a gente tem uma falência do sistema hormonal reprodutivo, e aí, mas o homem no homem é mais prevalente. A mulher, ela tende a ter mais insônia. Então, a insônia é mais comum em mulheres. E isso é muito importante porque tem a insônia, que é a dificuldade de começar a dormir, que a gente chama de insônia de início. Tem aquela pessoa que começa a dormir super rápido, mas ela pica durante a noite. Ela acorda e tem dificuldade para retomar o sono, né? E é muito interessante. E a insônia de terminal, que é quando você vai dormir e acorda antes do que você gostaria. Sabe aquela hora que você acorda e fala, caramba, eu queria dormir um pouco mais, né? E fica irritada tentando pegar no sono e fica na cama, rolando e fritando, como a gente fala, né? E não consegue pegar no sono. Então, na mulher a gente vê isso, que com a perda dos hormônios, ela tende a ter mais insônia. Durante a vida, a mulher tem a fase, ainda mais na fase reprodutora, né? Chega a ter algumas dificuldades com relação à tensão pré-menstrual. Isso é muito interessante, porque na tensão pré-menstrual é quando a gente está mais apta, né? A ter relações sexuais, porque os hormônios estão mais para a reprodução. E é importante saber que algumas mulheres, elas também têm transtornos de sono no período menstrual. Não é comum, mas algumas têm. Então, é importante saber que, por exemplo, a progesterona e o estrógeno são hormônios muito importantes e são facilitadores para o nosso sono. Então, a progesterona é um hormônio que é considerado ventilatório, então ela facilita o sono, né? E o estrógeno também tem o seu efeito hipnótico, então que ajudam, né, a gente a dormir um pouco melhor. Mas, durante o ciclo menstrual, a gente pode ter algumas dificuldades para dormir e aí atrapalhar a função sexual, diminui desejo, né? Às vezes pode vir também a diminuir a lubrificação. Tem um estudo muito interessante que eu conheci logo no começo do mestrado, que mostrou que as mulheres que dormiam melhor, que tinham sono de qualidade, independente delas ter tido algum contratempo, alguma contrariedade durante o dia, elas estavam muito mais suscetíveis
e prontas para o desejo sexual, para uma relação, e também tinha uma lubrificação vaginal melhor. Então, dormir é bom para melhorar a nossa lubrificação, para encarar um desejo sexual do companheiro ou da companheira que chega e a gente, né, não estava pensando nisso, mas vamos lá. Então, dormir melhora também. Tanto o nosso desejo quanto a lubrificação. Com certeza. Eu estou aqui pensando na importância desse autoconhecimento, né? Que muitas pessoas têm problema e nem sabem que tem. Sofrem as consequências, às vezes acordam há anos a noite toda, tem um sono de má qualidade, acorda com vontade de dormir, cansada, passa o dia cansado. Que disposição que vai ter para fazer sexo, né, Glauri? Tem uma pergunta para você aqui, falando assim, Glauri, na pós-menopausa, o sono piora? Para a mulher, piora, foi o que eu falei, porque a gente tem, né, a senescência, quer dizer, a gente deixa de produzir esses hormônios que são tão importantes, porque eles facilitam o nosso sono, né, que é a progesterona e o estrógeno. Então, é mais comum que se tenha uma insônia, mas a insônia também, o padrão do nosso sono tem a ver também com a nossa ancestralidade, né, com na nossa progenitora, em nossas famílias. Então, tem mulheres que têm tendência a ter um sono mais curto ou dificuldades na pós-menopausa e outras mulheres que não. Não é regra, né? Mas sim, não é, mas é sim que vai ter uma certa dificuldade, vai, porque a gente não tem mais esses hormônios. Então, na pós-menopausa, quem faz um tratamento hormonal tende a não ter esses problemas. É muito interessante a gente saber que existem possibilidades de melhorar o nosso padrão de sono, mesmo que você não tenha mais a produção hormonal. Glauri, agora que nós percebemos, o seu microfone do stream, da transmissão do Facebook, está desligado. Vê se você consegue fazer ele funcionar. Se não conseguir, a gente vai manter esse aqui. Nós vamos ter que deixar. Funcionando. Está funcionando. Ah, tá, voltou. Ok. Ok, era só para poder corrigir lá, porque estava mudo lá, eles não estavam ouvindo. Tá. O que mais que a gente pode falar? Por exemplo, na gestação também é importante o sono. No puerpério, o sono da mulher, no puerpério, ele funciona de acordo com a criança. Então, a mulher passa a dormir quando o seu bebê dorme. Então, essa é uma coisa também que eu só fui aprender e compreender melhor quando eu fui estudar o sono. Porque nós sabemos da simbiose das mães com os filhos no puerpério. Mas é importante saber que o sono dela vai ficar sincronizado com o do bebê. Então, quando o bebê dorme, ela dorme. Então, é um sono para um adulto muito mais fragmentado. Então, também fica muito difícil no puerpério para aquela mãe sentir desejo, tá tão aberta para ter uma relação sexual, porque também está com o sono comprometido, além de estar com aquela vivência toda dedicada à sua cria, né? Isso, de alguma maneira, rouba a energia da pessoa, né? Porque o sono é revigorador. E se a pessoa não está dormindo bem, se ela tem que acordar várias vezes na noite para amamentar, para cuidar, durante o dia também. Então, fica aquele sono picado, né? E tudo isso é importante ter um diálogo muito aberto, muito união, muito companheirismo para poder passar por essa etapa juntos, né? O casal. Por isso que é importante a gente fazer essa divulgação, né? Por isso que é importante trocar essas ideias. Porque é uma nova informação, como eu falei, é muito mais recente, e nem todo mundo conhece. Então, é para divulgar mesmo, para as pessoas aprenderem que é importante dormir. Não é aquela versão do para que eu vou dormir? Né? Se eu tenho que trabalhar? Ou o que você... Como é que é aquela frase? Que é quem muito dorme, pouco trabalha.
Né? Não, nós precisamos, sim, dormir e esse sono tem que ser de qualidade, senão a gente não funciona direito. O dormir é tão importante quanto o se alimentar, o fazer exercícios e a própria sexualidade, né? É como se fossem pilares. Eu coloquei, inclusive, a importância do sono na questão de preparar o seu corpo para poder estar pleno sexualmente, porque você quer ter uma energia plena, mas se você não descansou seu corpo, não recarregou. Eu costumo dizer, eu falo muito com meus pacientes sobre a fonte. Onde você recarrega as suas energias? Tem que recarregar. Não pode só gastar. E às vezes as pessoas querem só gastar. Só trabalhar, só fazer. Hoje em dia que esse home office, as pessoas estão trabalhando além da conta, não fazem exercícios, não se cuidam. E na hora que vê, estão exaustos, estressados e começa a prejudicar a função sexual. Eu tenho visto vários casos aqui no consultório desse jeito. Então as pessoas, André, estou sem ânimo, não fiz nada essa semana. Estou totalmente estressado, cansado. Aí vai perguntar, não dormiu, não fez exercício, só trabalhou. Porque os projetos sempre vão ser urgentes. Sempre vai ter mais trabalho. Você termina um, começa outro, né? E esse autoconhecimento é muito importante, de saber que dormir faz parte de você reabastecer a sua energia naquela fonte. E uma das fontes é dormir. Hoje eu estava até falando, eu fiquei pensando nesses jovens de hoje que estão trocando a noite pelo dia. O quanto que eles têm prejudicado a saúde deles. Tanto do crescimento, quanto essa questão da parte endócrina, né, da parte do corpo. Você pode falar um pouco sobre essa questão dessa importância? Sim, sim. O adolescente, como ele está numa fase de crescimento, ele tem necessidade de dormir muito mais. Mas ele também está numa fase onde ele é vespertino. Então, o que é isso? Qual que é o ritmo de cada pessoa? Né? Então, tem aqueles que são matutinos, que preferem dormir mais cedo, né? Que tem um jeito que gostam mais de fazer as coisas mais cedo, acordar mais cedo. E tem aqueles que são vespertinos, que estão com um pique maior no final do dia e que ficam até mais tarde da noite acordados, trabalhando, produzindo, né, que são os vespertinos, e a gente tem uma média, que são os intermediários, que é a média da população, que são os intermediários, mas na fase da adolescência, esse jovem, ele é mais vespertino. Então, ele tende a ficar mais tempo à noite, fazendo as atividades, estudando. Seria melhor ele também acordar mais tarde, porque o pique dele melhor é no final do dia. Né? É tarde, aí que ele está mais animado. Então é aquilo que a gente vê, né? A gente vê nas salas de aula os adolescentes dormindo em cima da mesa, eles têm que acordar às vezes às 5:30 da manhã, a aula começa às 7:30, né? E eles só conseguiram ir dormir à meia-noite. Então estão dormindo pouco, quando eles deviam dormir umas 10 horas por dia. Então, o adolescente, ele tá, e a gente tem campanhas disso, né? Nos Estados Unidos, tem campanha, não conseguimos. Aqui, até 2 anos, a gente estava num movimento assim também, de tentar fazer com que as escolas de ensino médio conseguissem deixar os alunos chegarem mais tarde na escola, para que eles pudessem dormir um pouco mais, porque eles são vespertinos e não sofressem tanto em acordar tão cedo. Então, a gente vê aqueles alunos, aqueles jovens debruçados sobre a carteira, eles estão sem energia para prestar atenção na aula. Então, a cobrança sempre é, presta atenção, acorda. Né? Mas eles estão lutando ali com um ritmo que não é natural deles. Lauri, tem um melhor horário para dormir? Tem uma pergunta perguntando qual que é o melhor horário para se dormir, para se produzir aí o sono REM, tudo. E se tem uma quantidade de horas que é melhor? Então vamos lá. Nós temos o que chamamos de janela do sono. Cada um de nós tem um momento do dia onde a gente começa a sentir uma certa sonolência, uma vontade. Ai, se eu pudesse, eu ia dormir agora. Né? Então, onde é que tem isso? Logo depois de uma feijoada, depois do almoço, você vai para uma churrascaria
né? E come pra caramba, e depois te dá aquela sonolência, você tem vontade de, acho que gostaria de dormir um pouquinho, efeito digestivo, né? Então tem esse. E aí tem a janela do sono, que é isso como eu falei, 1 hora lá no começo da noite, que você sente vontade de dormir. Isso é muito individual. Tem pessoa, a gente tem que descobrir qual é a janela do sono. E você pode perder a primeira oportunidade. Eu digo sempre, eu tenho a minha às 8h30 da noite. Ó, são 8h30 da noite, né? Então, essa é, se eu tiver paradinha assim, é a hora que eu gostaria de começar a dormir. Mas nunca posso, porque eu estou sempre trabalhando nessa hora. Então, eu vou ter uma outra janela do sono mais tarde, que é a hora que eu já sei que eu vou me preparar, vou para a cama, ó, já está na hora de eu dormir, em 15 minutos, deitei e estou dormindo. Então, é importante conhecer qual é aquela hora que você já começa a sentir o sono e que, se você pudesse, você já estava na cama. Então, esta é a sua hora de ir dormir. Gente, essa é uma dica, prestem atenção, porque isso é autoconhecimento. É autoconhecimento. Então, eu já orientei, você sabe que eu trabalho com casais, oriento famílias. Então, assim, eu já orientei uma família que a queixa da adolescente era: eu gostaria de dormir às 9 horas da noite. Só que às 9 horas da noite é a hora do jantar, porque é a hora que o pai chegaria para ir jantar. Então, a orientação é: vamos trazer um pouquinho esse jantar. Se ele não conseguir chegar mais cedo, então ela janta antes, para ela aproveitar essa janela do sono dela e dormir. Né? Então, a gente precisa saber qual é esse momento e respeitar. Tá? Então, a média de horas. Também a gente tem o que é uma média da população. A média da população é de 8 horas. Mas isso também é individual. E também é do momento que você está na sua vida. Então você vai ver que crianças e bebês dormem muitas horas. Crianças, a gente sugere até 3 anos que elas ainda tenham a soneca da tarde, para complementar o número de horas. Então, criança dorme muito mais. Adolescente, eu já falei antes, a gente vê que eles necessitariam de 9, 10 horas de sono. Eles não têm isso, mas é o que seria importante. Aí, um adulto médio é importante, varia entre 8 horas. Pode ser 7, pode ser 9. Né? Eu tenho colegas da minha idade que dormem menos do que eu, e quem dorme ainda muito mais do que eu. Mas é importante você saber que você tem que se sentir muito bem de manhã. Ah, eu dormi bem, foi bom. Tem que acordar bem. E quanto mais velho a gente fica, menos necessidade de sono a gente tem. Pois é, lá em casa está acontecendo o contrário com a minha mãe. Ela está acordando cada dia mais tarde. Então, precisa saber se ela está tomando alguma medicação. Ela toma remédio, mas ela... Como é que... Ela dorme cada que dia podem... até mais tarde. Então, mas isso é muito importante, porque aí, por exemplo, aí é um lugar muito quente, né? Aí na tua cidade é um lugar muito quente, então teria que ser o contrário. Geralmente um lugar mais frio você tem mais vontade de dormir e ficar na cama. Algumas medicações podem fazer com que ela esteja dormindo mais, né? A questão do humor é importante. Se está deprimida, vai dormir mais. No meu caso. Mas o que né, que a gente vê como dados e o que a gente já sabe sobre o sono é que quanto mais velho você é, menos necessidade de sono você tem. Então você pode dormir menos, mas se sentir muito bem. Tem que acordar se sentindo muito bem. Tá? Então, eu vejo como mais importante da gente falar aqui é como cuidar do seu sono. Então, nós sabemos, como eu falei antes, que a gente vive numa sociedade que está privada de sono, porque tem muita estimulação e a gente não relaxa. E para dormir, a gente precisa relaxar antes. Então, a gente tem a terminologia de higiene do sono. Então, a gente precisa limpar o que está atrapalhando o nosso sono. Adorei o termo. Então,
Higiene do sono é um termo técnico, a gente usa muito, né? Que é você limpar o que está te atrapalhando. Então, basicamente, você tem que ter um colchão bom, travesseiro bom, vamos começar por aí, né? Pessoal, anotem as Senão, dicas, porque às vezes a gente esquece, é pequenos detalhes. Mas anotem as dicas para fazer a higiene do sono. Então, você tem que saber a hora que você vai dormir, que é a hora que você precisa já estar se preparando para ir para a cama, e sempre ir dormir na mesma hora e acordar na mesma hora. Isso é muito importante. Isso é um treino. A rotina do sono também é importante. Que é essa rotina, né? A hora que eu vou dormir, ó, você vai, não vou fazer isso sempre. Tá, tem o dia da balada, tem o dia do casamento, mas a sua rotina semanal tem que ser assim. Você tem que ter a hora para dormir e uma hora também para você acordar. Aí você tem, vamos lá, não pode comer coisas muito pesadas. Né? Você não vai fazer da sua última refeição uma refeição muito pesada. Porque isso vai atrapalhar o seu sono. Você vai ter dificuldades de fazer sono de ondas lentas, né? Você vai ter uma dificuldade de manter o seu sono, né, por inteiro. Você pode despertar algumas vezes com mal-estar. Ingerir líquido, eu também falo. Se você está fazendo uso de medicação, é porque eu tenho que tomar muita medicação no começo da noite, antes de dormir, tá, você pode tomar a sua medicação com no máximo 2 goles d'água, né? Porque se você tomar líquido, muito líquido, perto da hora de dormir, você vai acordar com vontade de xixi. Lógico, no meio da noite você vai acordar. E você pode ter dificuldade para depois retomar o seu sono. Então, 1h30 antes, não pare de tomar líquido. Ou faça a sua última refeição leve, entre 2 e 1h30 antes de dormir. Aí, você tem que fazer todo o seu ritual para o sono. Qual que é? É tomar um banho morno antes de dormir? Tá, toma um banho, escova o dente, vai para a cama e apague a luz. A luz nos mantém despertos, principalmente a luz azul, que é essa que nós estamos de frente. Todo mundo que está aqui agora está de frente para a luz azul, que é a luz desses eletrônicos. Então, a luz azul, ela é uma luz muito mais potente, porque as ondas são mais curtas e muito mais velozes. Então, elas mantêm o nosso cérebro como se a gente estivesse desperto. O escuro é muito importante, né, Glauri? O escuro é muito importante. Algumas pessoas que têm dificuldade de dormir numa total penumbra, tudo bem, então vamos colocar uma luz mais tranquila, né? De menor volume, uma luz quente, que não seja algo que vai te manter desperto. Então, fugir da luz azul. Esse é o mais importante hoje em dia e é o mais difícil. E televisão ligada porque no as pessoas quarto, Glauri? ficam... Não. Se você tem problema para dormir, tira a televisão do quarto. Aliás, a televisão do quarto nem é bom porque é casado. Como é que você vai? Você fica olhando para a televisão, você não olha para quem está do seu lado? Hoje vai ter um monte de atrito aí, porque eu tenho certeza que tem alguns casais assistindo a live que um gosta de televisão, o outro não gosta de televisão. Como é que você aborda isso aí com os casais, Glauri? É bem difícil. Não é fácil. Porque, mas não faz mal, né? Não, eu desligo. Sim, mas hoje mesmo tive que falar isso com uma paciente de novo. A gente sempre fala sobre isso. Porque assim, o meu marido gosta de ver. E me atrapalha. Né? Então a gente sugere, olha, procure ver. Mas eu só durmo vendo televisão. Criou um hábito, né? Então a gente já criou um hábito. Então a gente propõe que faça outro tipo de atividade. Tenta ler. Eu também falo, não lê um livro técnico, que aí o livro técnico você está trabalhando, concorda? Então, não. É para ler algo leve, com aquela luzinha que está ali do lado, né? Que é o suficiente para você ler. É para ler no livro, não é para ler no celular.
Entendeu? Não é Glória, para ler no iPad, tudo isso é no Kindle, autoconhecimento, nada né? disso. Tudo isso é autoconhecimento, porque se eu puser um filme, eu quero ver ele do começo ao fim. Então eu não posso ligar a Ah lá, televisão. Então, assim, fica atenta, né? se eu Você fica ligar, atenta. eu fico acordada, eu quero ver até o final do filme. Para mim não funciona. Ler também não. Eu gosto de limpar a mente, desligar de todos os pensamentos, respirar, faço aquela respiração. E quando eu vejo, eu já limpei toda a mente, rapidinho eu durmo. Um olhinho essencial de lavanda, ou mesmo aquele para Então, dormir. Eu adoro óleo essencial, um difusor. Um paciente meu que isso é muito começou a importante. usar, ele falou que está dormindo noites que ele nunca imaginou dormir. Que ele achava que dormia É bem verdade. e depois que ele começou a usar o óleo essencial, ele está dormindo de uma qualidade muito mais profunda. Então, vale a gente Isso é muito experimentar. interessante. Isso é muito, desculpa te interromper, mas Imagina. isso é muito interessante porque são nossas propostas também de higiene do sono. Para você mudar hábito, você tem que colocar algo muito agradável no lugar. Então, se eu vou ter que retirar os aparelhos eletrônicos, seja o smartphone, seja a TV do quarto, eu tenho que colocar algo muito agradável no lugar. Né? Então, os óleos essenciais, lavanda, os cítricos, eles favorecem a indução do sono, porque traz um relaxamento. Né? Incenso, para quem gosta também. Sempre, como a gente fala, nessas, nessas ervas, né? Ervas indicadas Lavanda, para indução do sono, para para, relaxamento. para relaxamento e indução do sono. Então, é muito importante e é muito agradável. Né? Então, é importante também que você reconheça que se você tem dificuldade para pegar no sono e você ficou já 30 minutos na cama fritando, que a gente fala, fica de um lado, fica do outro, levanta da cama, não fica lá na cama. Eu digo sempre, e minhas colegas também, é, cama é lugar para dormir e fazer sexo. Para isso que serve a cama. Então, se você está lá e não conseguiu dormir, levanta da cama. Porque senão ela se torna um objeto aversivo. Ah, eu vou para a cama e não vou conseguir dormir. E incomoda quem está do teu lado. Por quê? Eu escuto relatos assim, né? Que é, ai, que ódio que eu tenho que o meu marido dorme e eu não consigo dormir. Aí eu cutuco pra Não, ele acordar, uma paciente porque eu minha tenho falou assim, ódio eu do tenho meu marido. raiva porque ele deita e desmaia e eu fico lá olhando ele dormir. Eu já cansei de ouvir isso É também. isso. Ai, que inveja, ai, que ódio. Tô cutuco pra ver se ele acorda pra ficar fazer companhia pra mim, né? Então, assim, ela tá irritada. Ela não tá, deixa eu ir lá provocar, deixa eu dar uma excitada, deixa eu dar uma cutucada, vou botar meu bumbum perto do bumbum dele, vou passar a mão dele, vou fazer uma carícia para ver se ele acorda e a gente faz amor aqui. Né? Não, não tem, tem ódio, tô com muito ódio, tô com raiva. Olha só, deita e dorme, e eu aqui acordada. Né? Levanta da cama e vai fazer alguma outra coisa relaxante, porque o sono vai vir. E aí, você volta a dormir. Toma um chá. Então, o chá é muito bom, de novo, mantendo aquela regra. Um 1 hora e pouquinho. meia antes de dormir, tá? Porque senão a bexiga vai te acordar. Mas, o que eu vejo como importante nesse recado aqui é cuidem do seu sono. Né? Você tem que dormir bem aquela noite. Porque você vai funcionar melhor em todas as dimensões que nós temos. Né? A profissional, a pessoal, a relacional e a função sexual. Porque a sexualidade é muito mais do que a função sexual. Então, se eu estou irritada ao dormir, né, não estou sentindo prazer de dormir. E dormir tem que ser um prazer. Então, eu estou cuidando da minha sexualidade quando eu durmo bem e acordo bem. Daí eu vou poder ter uma função sexual boa. É um conjunto, né, É, Glauri? A gente precisa é um cuidar desse conjunto. conjunto, a gente precisa ter esse autoconhecimento,
perceber, assim, hoje nós temos muitas pesquisas provando isso, que quem não dorme, quem não descansa, perde a sua energia sexual. Hoje todo mundo quer hormônio, né? Eles querem dosar hormônio, quer tomar hormônio. A melhor forma da gente ganhar os hormônios naturais é dormindo bem, comendo bem. Então, assim, se você quer ter saúde natural, se você dormir, se você se alimentar bem, se você fizer atividade física, você praticamente cuidou dos 3 pilares mais importantes, né, Glauri? Para se ter a Isso. melhor qualidade de hormônios possível dentro do corpo. Mesmo com as Pra gente mudanças da poder, idade. isso, para a gente poder funcionar bem sexualmente, né? Para a gente poder manter a nossa disposição para essas coisas que são prazerosas. Então, é muito importante cuidar do sono da gente, cuidar da alimentação da gente. Tem alguns alimentos também que a gente vê em artigos, em algumas pesquisas que funcionam, como banana, né, que é um alimento que ajuda também a dormir. Então é muito importante, por quê? Porque como você falou das drogas, para insônia, todo mundo quer uma pílula mágica. Né? Porque o nosso trabalho, enquanto psicólogas do sono, é transformar as atitudes, os pensamentos das pessoas que estão errados com relação ao seu próprio sono, para que ela tenha uma melhor qualidade, tanto no dia quanto na noite. Porque para eu ter um bom sono, eu tenho que ter me cuidado durante o dia, né? Me alimentado direito, bebido a água que eu tenho que beber durante o dia para me hidratar, Fazer atividade física. fazer atividade física. Cuidar da mente, né? Daquilo que você alimenta, dos pensamentos, dos sentimentos. Porque se você alimenta com um monte de coisas negativas o dia todo, estresse, como que você vai querer chegar à noite e simplesmente desligar, né? Tem que aprender a fazer esse desligamento, porque a vida não para ninguém dormir bem. Então a gente tem que aprender a dormir bem, apesar de passar o dia resolvendo situações, resolvendo estresses, problemas, entre aspas, né? Do trabalho, problema com família, mas a gente tem que aprender a desligar, a desconectar, porque ninguém vai resolver nada na cama. E talvez você acorde com uma solução bem melhor, né? Depois de uma boa noite de sono. Sim, sim. E isso é muito importante que você falou, porque muitas pessoas dizem que é que eu fico pensando em muita coisa antes de dormir, então eu não consigo dormir. Eu tenho muita coisa na minha mente não para. Né? Então, existe a possibilidade de você aprender a treinar a sua mente para descansar. Porque a mente também precisa descansar. Então, tem que compreender que a cama é atraente para a gente relaxar e aliviar a cabeça para dormir. Porque se você fica pensando, o que eu vou fazer amanhã, ou eu devia ter falado isso aquela hora, não vai dormir, porque a tua mente está trabalhando. Então, precisa aprender a relaxar a mente também. Lauri, o Dr. Mar está perguntando para você o que você pensa sobre tomar melatonina, porque ela é produzida durante o sono, à noite, no escuro. Mas e quanto a tomar? Nós temos 4 minutinhos, Lauri, para poder a gente responder essa pergunta. Tem mais uma perguntinha? Tá. A melatonina é um hormônio que a gente produz, que ele é produzido durante o sono. Então, ele também é um hormônio que o sono, que a gente tem no sono, e ele é modulado através do sono. Então, a gente produz, ele ajuda a gente a dormir melhor. Ingerir, aqui no Brasil, não podemos. Não tem nada que a Anvisa tenha liberado para a gente tomar a melatonina antes de dormir ou fazer bom uso dela. Mas os estudos, né, as pesquisas mostram que ela é muito boa para quando você tem efeitos negativos, por exemplo, de jet lag, que é quando você vai viajar e volta, ou você chega num lugar com uma diferença de fuso muito grande. Então você faz o uso da melatonina para ir regulando a sua hora de dormir, quer dizer, equilibrando a sua hora do sono,
para poder não sentir tantas dificuldades por causa da diferença de fuso. Não, algumas pessoas fazem uso da melatonina como se fosse um ansiolítico, como se fosse um indutor de sono, mas ela não é para ser usada assim. Ela é um hormônio sintético, né, que é esse que as pessoas podem tomar, que podem ajudar algumas pessoas que têm um transtorno de sono que é a diferença de fase. Então, ou ela está precisando acordar, dormir mais cedo, como eu falei, o exemplo do jet lag, e aí é usada a melatonina para trazer a fase do sono dela para mais cedo. Mas sempre com uso sob a supervisão de um médico. Com certeza. O brasileiro tem muita mania de fazer automedicação. Então, não é algo que é para ser usado feito M&M's, entendeu? Não é. Porque a gente não sabe a longo prazo e o mau uso o que pode trazer. Glauri, uma pessoa colocou aqui que dorme e acorda cansado. O que pode ser? Você tem um minutinho para responder essa pergunta, que a gente vai estar quase acabando o nosso tempo. Então, olha só. Se você também, junto com... Você pode estar tendo um sono fragmentado, você pode ter qualquer transtorno de sono que está impedindo você de acordar descansado. Pode ser que você se mexa muito durante a noite. Pode ser que você tenha a apneia obstrutiva do sono. Você não sabe que você desperta durante a noite, mas você pode estar despertando durante a noite, então você não tem um sono contínuo, você tem um sono fragmentado. Então, você pode sim ter um transtorno de sono, que eu não sei qual é, porque eu preciso de mais dados a seu respeito, mas alguma coisa está atrapalhando. E eu não sei qual transtorno pode ser. Glauri, você faz atendimento online? E se alguém quiser te procurar, você faz atendimento online? Sim, nós estamos com permissão. Psico do sono, Psico do sono. Aí, se alguém tiver alguma coisa específica, pode procurar a Glauri. Segue aí a Glauri, gente, no Instagram dela, psico_do_sono. E vocês vão aí acompanhar uma grande profissional que eu conheço há mais de 20 anos. Eu quero, assim, agradecer o presente da sua presença, Glauri. Foi fantástica. Tenho certeza, assim, que as pessoas ganharam presente de estar ouvindo. Quem gostou, gente, coloca aí bastante coraçõezinhos, coloca aí rapidinho. Tá rolando. Tá rolando monte de coraçõezinhos. Segue a gente lá, meu canal no YouTube. A live vai ficar gravada 24 horas aqui no Instagram, aqui no Maiolino Andréia. Depois vai lá para o canal do YouTube, Andréia Maiolino. Me segue lá, se inscrevam, gente. Cada inscrição de vocês faz a diferença para mim, porque quando eu tiver 1000 inscritos, é como se o canal passasse a chegar a mais pessoas. E nós vamos poder ajudar mais pessoas. O meu objetivo aqui é que a sexualidade chegue em toda a casa. Que a gente possa falar sobre sexualidade de forma saudável, entender que sexualidade faz parte da vida. É um dos pilares de saúde da nossa vida. E a gente tem muita dificuldade para sentar e conversar sobre como está a nossa vida sexual, como está o nosso prazer, como está o nosso relacionamento. Então, o meu objetivo é que cada um de vocês assumam a responsabilidade para si de buscar o autoconhecimento, de buscar entender se tem algo em você, na sua vida, na sua rotina, que pode estar atrapalhando você de ter essa plenitude sexual. Já tem várias lives lá que vocês podem acompanhar, só que a gente fica deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. E a vida passa. A vida passa, os casamentos acabam, e aí não dá tempo mais de olhar o que está acontecendo. Glauri, 30 segundos para você despedir. Muito obrigada. Vou deixar você fechar aí, se despedir. Para mim foi um prazer, você sabe disso, sempre com prazer. E foi uma honra participar desse seu projeto maravilhoso. Que você tenha muito sucesso. Te espero novamente aqui em breve. Vou te convidar para você falar comigo aqui sobre terapia sexual. Tá ok. Tá bom? O convite já está feito. Gente, um grande beijo para vocês. Vai cair a live em menos de 15 segundos.
Muito obrigada pela presença, pelo tempo de vocês aqui comigo. Muito obrigada por tudo. Até a próxima quarta, onde nós vamos falar sobre visagismo e sexualidade. Um beijo para vocês.